Esse vídeo, eu coloquei o nome dele de Quem é o TCC na fila do pão? Porque orientando trabalhos de TCC, me parece que tem uma diferença de expectativas entre o que o orientando, o que o aluno acha que o TCC representa para ele e para mim, quando eu estou orientando. E como quando vocês estão na faculdade como estudantes, vocês não conseguem ver muito bem o nosso lado como orientadores. E aí eu acho que dava para a gente conversar sobre não o que o professor faz durante o semestre que vocês estão fazendo o TCC, mas o que representa o TCC para nós como professores. Porque essa falta de entendimento entre a prioridade que o TCC tem dentro da agenda do professor é uma coisa que pode acabar causando muitos atritos e talvez até muitas mágoas, né? Que é uma coisa que acho que a gente tem que evitar. Eu achei que a gente podia conversar sobre isso pensando que aqui no Brasil tem dois tipos de gerir uma universidade, de forma pública ou de forma privada. Pensando nas universidades privadas, a gente tem um professor que recebe uma fração de hora-aula por semana para fazer o atendimento do TCC. Se você é aluno de uma universidade privada, o seu orientador não está recebendo a mesma coisa que ele recebe para dar uma cadeira inteira para 40 alunos. Ele está recebendo não é nem uma hora cheia para fazer esse atendimento. E esse atendimento, ele não cobre só conversar contigo, ele cobre tudo aquilo que a gente já discutiu em outro vídeo, que é ler o teu texto, te dar sugestões, conversar, enfim. É muito mais do que uma hora por semana. E nas universidades públicas, a gente não recebe nada. A gente não recebe nada mesmo, assim, não recebe nem hora. Nas universidades privadas, o professor trabalha mais do que ele recebe. E nas universidades públicas é como se esse trabalho nem existisse, porque ele não contabiliza nem como hora-aula. No caso da universidade pública, para o professor com dedicação exclusiva, que eu acho que é a maioria dos casos, a orientação de TCC ela não é considerada na soma da carga horária. Se eu der, por exemplo, uma cadeira a mais na graduação, isso vai ser contabilizado nas coisas que eu faço durante o semestre. Se eu fizer a orientação de TCC, vai aparecer ali no meu relatório de atividades que eu tenho uma orientação de TCC a mais. Para a progressão de carreira, o TCC conta pouco, né? E ele pode ser muito facilmente substituído por atividades que gerem menos desgaste. É por isso que nas universidades públicas tem um monte de professor que não orienta TCC, porque não é obrigatório, dá um trabalho do cão. A gente não recebe dinheiro a mais por isso e não recebe nem hora a mais por isso. E se o professor está pensando em fazer a sua progressão de carreira, ele pode escolher outras coisas com as quais ele se envolve menos. Nas universidades privadas, como a orientação ela é paga como uma fração de hora por semana, isso acaba não contabilizando todo aquele tempo de envolvimento que o professor vai ter com a orientação do trabalho. Então, assim, por isso que não é raro que nas universidades privadas tenha um professor responsável por uma coisa tipo uma disciplina de TCC, que vai vai pegar vários alunos e vai montar ali aqueles primeiros capítulos de introdução, objetivos, que é o início do trabalho, e vai fazer o pagamento de um professor apenas para encaminhar ali vários TCCs. E aí no semestre seguinte, os alunos entram em contato com professores que vão fazer as partes mais especializadas, como a orientação do desenvolvimento, porque isso reduz custo para a universidade. Por aí vocês estão vendo que o TCC, tanto na universidade privada como na universidade pública, ele não tem a mesma importância dentro da estrutura de gerência, digamos assim, ou dentro da estrutura didática,
quanto ele tem para vocês, porque para vocês é o trabalho mais importante da faculdade, é o trabalho mais importante do semestre. Por isso que eu coloquei o nome dessa aula de o que é o TCC na fila do pão, né? Eu não diria que é super estrutural da carreira do professor, acho que depende dos objetivos, tem uns que focam mais na docência, outros mais na pesquisa, mas eu acho que é muito importante justamente porque, no geral, são pessoas que se propõem, pelo menos na universidade, a dar uma formação realmente mais científica para os seus alunos, né? Eu acho que sim, querendo ou não, ele tá meio que ensinando algo, passando o que ele sabe ali para uma pessoa só, não numa sala de aula, mas ele tá passando o conhecimento dele ali. Ele consegue ter mais vínculo com os alunos, ele consegue entender mais a cabeça de um aluno e, ao mesmo tempo, ele consegue botar um projeto que ele possa não ter tanto tempo, pega e bota uma pessoa no projeto para fazer de TCC. Aí se vocês forem pensar assim, a orientação de TCC conta muito no currículo do professor, que a gente tem aquele negócio do currículo Lattes, né? Aí acontece uma coisa, quando vocês terminam de escrever o TCC, vocês normalmente ficam exaustos e estão ali se preocupando com a formatura e querendo entrar em férias. Então vocês não vão publicar nada a respeito do TCC, vocês vão terminar o TCC e deu, acabou, tchau. Não vão voltar a trabalhar com aquele assunto. Então, o que poderia contar para nós, para o nosso currículo, como professores, que é a publicação de algum artigo em um congresso ou um capítulo de livro, não costuma acontecer, porque vocês estão exauridos, vocês estão exaustos, vocês não querem mais ver aquele trabalho na frente de vocês. E TCC não conta como publicação. Por outro lado, os professores que orientam a pós-graduação, mestrado e doutorado, eles têm essa produtividade avaliada pela CAPES ou pelo CNPq, que são as agências que avaliam os programas de pós-graduação ou que nos dão concessões de bolsas e verbas para projetos. Então, se os meus alunos de doutorado defendem as teses deles, isso conta para o meu currículo. Agora, se os meus orientandos de TCC defendem os TCCs dele, não faz diferença nenhuma. Além disso, os estudantes de mestrado e de doutorado, eles têm metas estabelecidas pelos programas, né? Eles têm metas de publicação. Então, são estudantes que eu sei que vão publicar, porque se eles não publicarem os tais artigos, eles nem podem defender a dissertação e a tese. E por que eu estou falando nesses alunos se o nosso curso é sobre TCC e não sobre teses e dissertações? É porque esses alunos disputam a atenção do professor de vocês, do orientador de vocês. Então, o orientador de vocês, se ele está orientando doutorado e TCC, ele vai dar prioridade para o orientando de doutorado. E o orientando de TCC vai ficando cada vez mais para trás, ali na fila do pão. E isso é uma coisa que não é por vontade do orientador, é pela forma como a universidade está estruturada. E aí, no final, assim, a gente fica, nossa, né, TCC não vale nada para o professor? Pensando objetivamente, friamente, pragmaticamente, eu sinto muito dizer isso, mas não vale nada. Sim, de verdade. Aí tem uma outra questão, tá? A gente orienta a TCC por outros motivos. Porque é o momento que a gente tem para ficar mais próximo dos alunos da graduação, é quando a gente consegue realmente desenvolver um relacionamento, quando a gente consegue chegar mais perto de vocês e ajudar vocês a descobrirem algum caminho novo ou tentar instigar vocês a pensar de uma outra forma. Esse normalmente é o momento em que vocês mais precisam de ajuda. Então, como professora, eu, por exemplo, aqueles alunos que se desenvolvem sozinhos e estudam à distância e não sei o que, e são independentes, esses eu acho que eles não precisam tanto de mim quanto aqueles que estão precisando de um apoio. Às vezes é só mesmo ouvir e conversar. No fim das contas, os professores que orientam TCC também compartilham um entendimento de que o ensino de graduação é, no final das contas, a missão mais importante da universidade. A pós-graduação é o que nos dá bolsa, o que leva para congressos e viagens no exterior e tudo mais.
mas a graduação é o que a gente faz a formação de profissionais. Então, é a atividade mais importante que a gente desenvolve, mais importante, na minha opinião, do que a pesquisa e mais importante do que a extensão. Eu acho que todo professor deveria, sim, se envolver com o TCC. Se não pode se envolver muito, que oriente pelo menos alguns trabalhos por semestre, porque isso faz muita diferença. Então, eu fico assim, sinto muito se isso foi uma surpresa, né? Porque eu sei que é um trabalho que vocês colocam muito esforço, que vocês colocam muito coração, muito afeto, mas assim, como a gente diz, né, numa planilha, na ponta do lápis, ele realmente vale pouco em termos de publicação e em termos de carga de trabalho, né, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas. Mas para o professor que se envolve, isso tem um retorno afetivo muito, muito importante. E também é um grande momento assim, de crescimento pessoal, assim, a gente aprende bastante orientando vocês também. Então, era isso, assim, péssimas notícias.